Espaço Saúde. Olá, estamos iniciando o nosso Espaço Saúde aqui na TV Diário de Santa Maria, transmitindo também pela Rádio CDN. Os nossos patrocinadores, como sempre, a Casa da Audição, faça sua revisão auditiva em uma de nossas filiais, com valor promocional. Muitos descontos para trocas de aparelhos auditivos antigos de qualquer marca pela nossa nova linha Livio. Casa da Audição, sua melhor escolha. Telefone 3026-2998. LabMed, sua saúde precisa de qualidade em análises clínicas. LabMed, pensando para você. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Serafim Valandro, 1133. Unimed Santa Maria, Card Op, agora com clube de vantagens. Hoje nós vamos conversar com o colega Anderson Kalbeck, é angiologista, da nova geração de angiologistas aqui de Santa Maria. Nós tivemos vários e excelentes colegas nessa área, que ainda alguns trabalham na área e outros se aposentaram, outros infelizmente não estão mais conosco. Mas nesse momento eu quero dedicar esse nosso programa, se tu me permite, Anderson, ao Dr. Adruir. Com certeza. Querido professor Adruir Martins, um excelente professor da Universidade Federal de Santa Maria, que parou de trabalhar. Ele está morando em Santiago, o Anderson está me dizendo isso. Como a nossa rádio ela é transmitida em Santiago, gostaria muito que o Dr. Adruir, se estiver nos ouvindo nesse momento, saiba que os seus alunos sempre o agradecem pelo grande professor, pela dedicação, pela instrução, pela pegar na mão dos alunos para transformá-los em profissionais da área, mas principalmente profissionais éticos, como nós temos no nosso grupo de angiologia em Santa Maria. Dito isso, Anderson, nós vamos conversar sobre os nossos temas de angiologia. Eu fui de uma época, lá do tempo do Dr. Adruir, em que operava-se as varizes, e vamos começar com varizes, que eu acho que é o dia a dia do Anderson, né? De todos os angiologistas, a principal patologia, não estou dizendo a principal em gravidade, mas a principal em número, são as varizes que procuram os homens e as mulheres também, ou melhor, mais mulheres do que homens, que procuram um angiologista para resolver o seu problema. Então a primeira questão que nós temos que falar aqui, o que são varizes e o que são artérias. E aí sim, por que acontecem as varizes? Vamos começar assim, Anderson. Muito obrigado por estar aqui comigo e contigo. O que são varizes e principalmente a diferenciação do que é artéria e do que é varizes? Bom dia a todos, né? Então, o coração impulsiona o sangue e manda o sangue para os tecidos, para os órgãos do corpo pelas artérias. Então, as artérias levam o sangue a todos os órgãos, aos pés, ao cérebro, aos braços, né? Então, o sangue vai pelas artérias e retorna pelas veias. As artérias tem uma parede, é uma construção, é um vaso mais forte, mais calibroso, que leva o sangue com a pressão do coração, né, leva para esses tecidos, e as veias são tecidos mais finos, é um vaso mais fino que o sangue retorna, né, para o corpo. No caso, as varizes, o sangue, né, para a gente falando principalmente das pernas, o sangue desce até os pés e precisa retornar pelas veias, e não existe um coração nas pernas, não existe algo que impulsione, não existe um órgão que impulsione o sangue de volta para o corpo. A gente fala, a pessoa em pé, por exemplo, o sangue tem que subir contra a gravidade para retornar até o coração. Existem alguns mecanismos nas pernas, principalmente, para fazer esse sangue retornar.
que é o coxim plantar, né, no calcanhar, aí no pé. Existe um monte de veias ali de vasinhos que quando a gente pisa, quando a gente caminha, aperta, esmaga aquelas veias como se fosse uma esponja e isso também impulsiona o sangue para cima. As veias também passam no meio dos músculos da panturrilha e quando a gente também movimenta as pernas, esse músculo comprime as veias, também impulsionando o sangue para cima. E a pressão também do sangue que leva lá para baixo acaba empurrando o sangue para cima. Esse é o mecanismo normal, né, do retorno. Por isso que muitas vezes, quando fica muito tempo de pé, há um edema dos membros inferiores. Exato. Principalmente nos adultos. Se a gente não movimenta muito, acaba não usando esses mecanismos de empurrar, de devolver o sangue, de empurrar o sangue para cima, acaba acumulando muito sangue nas pernas. O sangue acaba tendo mais dificuldade em retornar e extravasa líquidos, no caso de dentro das veias, extravasa para fora das veias, que seria no subcutâneo, naquela gordura embaixo da pele, acaba acumulando, ficando aquele edema nas pernas, aquele inchaço nas pernas, ocasionando, quando acumula muito líquido, a perna acaba ficando pesada, né? A pessoa sente aquela perna pesada, mais cansada, também ocasiona uma inflamação ali na parede da veia que provoca uma dor, um desconforto nas pernas, uma dor difusa, não é uma dor localizada, mas aquela dor... Uma dor cansada. Uma dor cansada. Esse que é o termo que a população toda diz. Exato. Eu estou com uma dor cansada nas pernas. Exato, ou a perna pesada, dor né, mais indefinida. Assim. Isso falando numa situação normal, de veias normais. Varizes, que é um componente também bastante genético, e também pelos hábitos de vida, as veias ficam mais dilatadas, mais alargadas, o diâmetro maior. E isso acaba ocasionando mais dificuldade do sangue subir. Né? O que eu sempre acabo explicando o exemplo de uma mangueira, por exemplo, de água. Quando a gente tem uma mangueira mais fina ou aperta a ponta da mangueira virada para cima, com ela ligada, aquela água vai com força para cima, tem uma facilidade em subir. Quando a gente abre ali a mangueira, ou até coloca uma mangueira mais grossa, aquela água não tem tanta força em subir e acaba escorrendo. Perfeito. Né? Então isso demonstra mais aquela dificuldade que o sangue tem em subir quando a veia, o vaso ou a mangueira, nesse caso, tá dilatada. Então a varize é um dos motivos, quando a veia acaba enfraquecendo e ficando dilatada, o sangue tem mais dificuldade em subir, acumula mais sangue na perna, extravasa, faz aquela inflamação, aquela dor mais facilmente. Assim, E outro mecanismo também perdão, as veias têm válvulas. Sem problema. As veias têm válvulas, que as válvulas permitem que o sangue suba, né? Mas quando o sangue tende a retornar, porque ele sobe em impulsos, aquelas válvulas se fecham. E aí o sangue vai subindo escalonadamente, vai subindo, parando na válvula, subindo, parando nas válvulas. Quando tem uma dilatação da veia, no caso uma veia varicosa, aquelas válvulas elas não aumentam de tamanho, então elas não se encontram mais. É isso? E aí o sangue sobe e não para na válvula, né? Porque a válvula não segura mais. Então o sangue sobe naquele pulso, como às vezes eu brinco, dá 3 passos para cima, 2 para baixo. 3 para cima, 2 para baixo. Então mais um mecanismo de dificuldade do sangue subir, de voltar, né, para o corpo, para o coração, acaba acumulando aquele líquido nas pernas, né? E ocasionando aqueles mesmos mecanismos de inflamação, de inchaço de peso nas pernas. Sim, eu sou médico do trabalho, né? Então, como otorrino, seria difícil ver as varizes das pessoas, mas ou melhor, também são as varizes de base de língua, que isso é muito comum, né? Realmente existem as varizes de base de língua que às vezes rompem, ou então as varizes, as pequenas varizes de nariz que sangram e a gente tem que intervir. Mas existe aquela questão, a cirurgia da varizes é só estética ou é funcional também?
Aquela mulher de seus 50 anos que tem varizes vai operar porque precisa ou ela está operando puramente por estética? Estou dizendo varizes grandes, não estou falando das micros, que aí depois tu vai explicar, né? Porque são cirurgias, às vezes, nas duas pernas, né? Às vezes nas duas pernas, às vezes uma perna só. E essa é a pergunta que, por certo, os nossos telespectadores poderiam nos questionar. Porque às vezes só na perna direita, às vezes o outro paciente só na perna esquerda, ou às vezes os dois? Tem questões genéticas e a questão de postura, de ficar muito em pé, de não praticar exercício físico. Então, essa questão pode ter dilatações mais em uma perna, mais em outra perna. Mas normalmente as duas estão doentes. As duas têm problemas. Mesmo que não apareça. Mesmo que não apareçam, as veias são mais internas ali, e por isso que a gente normalmente precisa do ecodoppler, que é um exame que consegue ver o tamanho dessas veias, consegue ver a funcionalidade dessas válvulas, e a gente consegue avaliar qual, às vezes, perna está com um problema maior em uma perna, um maior em outra. Normalmente, até pode se operar ou acompanhar o problema em uma perna e não ter na outra, mas com o passar dos anos, vai ter que operar outra. Acaba tendo problema na outra. E por isso que muitas vezes falam que varizes tem recidiva ou que tem que operar mais vezes, e é verdade, as varizes, elas não existe uma cura completa. Não, na verdade, não houve recidiva. Não foi a outra veia que ficou doente. Outra veia que ficou doente. A gente trata aquelas veias que foram tratadas não retornam, mas outras veias que estavam boas acabam dilatando com o tempo e acaba tendo que fazer outros procedimentos, outro tratamento. Então, a doença de varizes, quando a pessoa tem, né, acaba com o tempo desenvolvendo outras varizes, né? Se faz um tratamento, com o passar do tempo acaba tendo que fazer novos tratamentos. Novas intervenções, porque realmente outro vaso ficou doente. E aí aquela pergunta muito simples. Bom, eu tirei todos os vasos, tinha mundo de varizes, tiraram toda a safena por um outro procedimento, e daí como é que esse sangue volta? É uma pergunta muito simples, né? Mas realmente fica em dúvida para a população. É uma pergunta bem comum, até para trajetos de veias pequenos. A pessoa pergunta como que o sangue como é que ele vai sair? Vai retornar. Vou inchar as pernas? Eu costumo explicar isso como o trânsito numa cidade, por exemplo. A gente tem uma cidade com várias avenidas, várias ruas, e, por exemplo, se uma rua está com problema, uma avenida importante está com problemas, está ruim, a gente, digamos, se a gente fechar aquela avenida, vai para o lado. O trânsito vai continuar. Às vezes pode dar algum ajuste inicial, mas o trânsito segue fluindo por outros caminhos. E nas veias é a mesma coisa, o sangue ele vai retornar. Veias que eram menores acabam dilatando, outros caminhos acabam aumentando, digamos assim, e o sangue acha outros caminhos para retornar. É diferente, por exemplo, de uma artéria, né, que é aquele sangue que vai até o pé, no caso que a gente está falando da perna. As artérias, elas têm caminhos mais específicos e não podem ser retiradas, né, é outro cuidado. As veias, que é o sangue que retorna, a gente pode tirar várias veias, inclusive se retira a safena para cirurgia cardíaca, e isso não traz normalmente não traz algum dano importante. O sangue acha outros caminhos para retornar. Tu está falando que se for uma secção, por exemplo, de uma artéria, né, há necessidade da sutura ponto a ponto, de boca a boca, certo? Na urgência e emergência, tu vai lá e sutura com microscópio para ter esse canal de comunicação Exato. Com a extremidade, o pertuito, para poder continuar fazendo a viabilidade do caso do pé. Né? Muito bem. Mas também há por exemplo, muitas vezes dizem assim, tu teve uma obstrução de uma artéria, mas as contralaterais elas se hipertrofiaram e conseguiram resolver o problema. Isso também acontece. Acontece. E em problemas mais crônicos, né?
De doenças crônicas, doenças claro. crônicas, Não é na urgência, né? O diabético, o tabagista, né, quem fuma, acaba tendo bastante problema da circulação arterial, desse sangue que vai até os pés, e aí ocasionando algumas obstruções, e com o tempo também o sangue vai achando outros caminhos. Então, tu entrou no tabagismo, nós podemos falar assim. Em primeiro lugar, como é que é a cirurgia da varizes? É muito bonita. As nossas vós faziam o crochê, né? Uhum. Aquela agulhinha que tem uma pontinha, né? Um pontinho, elas rápidas fazem um cachecol, né? De tricô ou de crochê. É isso que eles fazem também na cirurgia, né? Tu ainda usa aquelas agulhas? A gente usa. Hoje já a gente tem várias opções. Outras opções, claro. Várias técnicas, e acaba misturando muito as Mas técnicas. ainda usa agulhinha? Usa a agulha. A gente mistura muito as técnicas, né? Para veias maiores, por exemplo, acaba usando a agulhinha, fazendo uma pescaria das veias, né? Com essas agulhas de crochê. Também existe o tratamento com laser, com laser interno das veias, que queima as veias por dentro, ou o laser também externo, que é, né, uma luz ali que queima a veia, a luz atravessa a pele e consegue. Sim, mas essas são aquelas pequenininhas, né? Hoje já dá para você fazer para veias maiores também, né? Para veias, trajetos maiores. Inclusive são técnicas que a gente mistura o tratamento com o laser, que o laser faz a veia encolher um pouco mais, ele diminui o tamanho da veia, e a gente consegue aplicar líquidos ou espuma, por exemplo. Espuma, né, sim. E aí consegue tratar aqueles vasos. São cirurgias sem corte, né? A gente consegue fazer a nível de consultório, consegue fazer esse tratamento no consultório. Tratamentos maiores acaba sendo... Que é uma área que a gente não atua, a gente termina perguntando aqui, e assim como os nossos telespectadores e ouvintes da rádio estão aprendendo contigo nesse momento, eu também termino aprendendo com os meus convidados. Tá? Aquela agulha nas pequenas varizes, tá? Continua com espuma, certo? Injetada espuma lá dentro, e aí desaparece aquela veia. Tá? E também, é lógico, com radiofrequência também era usado. Radiofrequência também era usado, né? Agora tu está dizendo que em vasos maiores também vocês estão fazendo isso? Sim. São... no consultório? No consultório. Hoje, trajetos varicosos, né? Sim. A gente falando não da safena, que não, é uma aí veia é maior grande, e mais profunda. Não, mas aí teria que ser no hospital, claro. Mas trajetos varicosos até maiores, trajetos grossos também, a gente consegue fazer tratamentos que acabam sendo... Um laser. Acabam sendo um pouquinho mais lentos, a gente precisa repetir algumas vezes, mas se consegue fazer sem cortes. Com esse tratamento do laser, que diminui o tamanho da veia, ele atinge ali a veia, ele ferve o sangue por dentro, fazendo a veia encolher um pouco de tamanho e ficar mais frágil também. E aplicação de espuma dentro da veia, que aí faz a veia, aquela espuma irrita a parede, irrita a veia por dentro. Essa irritação faz o sangue coagular, o sangue parar por ali, e a veia também encolher. E aí então a gente acaba tratando veias até maiores, secando elas. Alguns trajetos maiores a gente já também acaba misturando as microincisões para fazer retirar alguns trajetos, né, com as agulhas em alguns pontos específicos. Então pode-se usar misturar as técnicas, né, que isso também pode ser feito hoje em consultório, que é fazer com anestesia local, retirar alguns trajetos com essas agulhas de crochê em alguns pontos específicos, e no resto do trajeto aplicar laser e espuma, por exemplo, né, para secar aquele trajeto e ficar tanto estético quanto também de saúde. Né? Estou conversando com o Dr. Anderson Kalbeck, angiologista. Nós falamos agora no nosso primeiro bloco, falamos sobre varizes. Eu acho que teria mais coisa para a gente falar sobre varizes, mas ficamos por aqui. Nós queremos agradecer sempre os nossos patrocinadores, a Casa da Audição, LabMed, a Pampeiro e a Unimed. Nós vamos a um intervalo e já voltamos com o Dr. Anderson. Espaço Saúde. Vem para
para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o momento de escolher seu presente e só economizar daqui para frente. Natal Nicola Veículos, todo estoque de 0 km com emplacamento total grátis. E a surpresa vem agora. Tracker LT e LTZ com parcelas reduzidas e recompra garantida. E o SUV mais vendido vem com outro presente. Kit Comfort de R$ 3.500 por apenas R$ 1.000. Também tem linha Onix, o mais econômico do Brasil, com super valorização do seu usado. É a última promoção do ano. Espaço Saúde. Estamos em volta com o nosso Espaço Saúde, que tem o patrocínio, como sempre, da Unimed Santa Maria, Unimed Car Up, agora com clube de vantagens. A Pampeiro cuida do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. LabMed, sua saúde precisa de qualidade e análises clínicas. LabMed, pensando em você. E Casa da Audição. Faça sua revisão auditiva em uma de nossas filiais com valor promocional. Conheça a nova linha Livio. Conversando hoje com o angiologista Anderson Kalbeck. Eu tive uma dificuldade de achar como se pronunciava o Kalbeck, mas na verdade é muito simples. A letra é difícil, mas o Kalbeck é muito fácil. No bloco anterior nós falamos sobre varizes, e uma das consequências das varizes, principalmente quando é diabético, esse indivíduo, esse paciente, na verdade é um paciente, porque ele tem uma doença, né? Ele é um doente, muitas vezes forma-se aquilo que nós chamamos de pé diabético, começando sempre com um dedo, depois os dois, e termina tendo muitas vezes amputação. No passado era muito comum, né? A amputação desse pé. Hoje, com as novas técnicas dos angiologistas e com o tratamento precoce do diabetes, nós estamos fazendo muito diagnóstico de diabetes muito mais cedo do que era no passado. A população já está um pouco antenada, esse que é o termo mais correto, Anderson, do que é o diabetes, como tem que ser tratado. E é um exame extremamente barato e fácil de fazer o diagnóstico, porque são exames de sangue muito fáceis de serem realizados, o controle da insulina, controle da glicose é muito simples. Então, acredito que os pés diabéticos lá do Adroir não são os pés diabéticos agora do Anderson. Né? Aquele número que nós vimos no hospital universitário, quando era dos bancos escolares, eu sou formado há 42 anos, né?
era um número bastante elevado, né? E não tinha as técnicas que vocês têm hoje, né? Mas começou muitas vezes com a glicose, com a inflamação dessa veia, a inflamação dessa artéria. Eu gostaria que tu explicasse como é que funciona a glicose, o diabético, não a glicose, como patologia, e quais são as técnicas hoje que vocês usam para evitar a amputação dos membros dos pacientes que não se cuidaram, não fizeram diagnóstico cedo, ou então não tiveram aderência ao tratamento. Perfeito. Hoje, realmente, o tratamento... Tu tem só 15 minutos falando sobre o pé diabético. O tratamento do diabetes em si, o controle do açúcar no sangue, melhorou bastante e isso diminui a progressão da doença. Claro. Porque a doença ela vai agindo conforme, digamos, o açúcar está elevado, o diabetes está descontrolado, ele, naqueles momentos, está piorando a circulação. Tanto do rim quanto dos olhos e os ouvidos também. Dos ouvidos, do pé. Então o controle, quando a gente consegue controlar o diabetes, acaba diminuindo essa progressão da doença. Mas nesses casos que não se controla adequadamente, quando está descompensado o diabetes, ele vai calcificando as artérias, vai deixando as artérias mais duras, principalmente das extremidades, nos pés, a circulação abaixo do joelho principalmente, vai deixando que a artéria é um vaso que dilata e diminui, ele é bem para ajudar o sangue a fluir, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente está parado, a artéria está pequenininha porque não precisa mandar muito sangue, e quando a gente caminha, ela se dilata para conseguir ir mais sangue para os músculos da perna para se movimentar. Esse é o funcionamento normal. No diabetes, ela vai prejudicando a parede da artéria, vai deixando a artéria mais dura, né, todas as artérias ali do pé, e não tem mais, a artéria acaba ficando sem aquela motilidade de conseguir mandar mais sangue quando precisa, ou menos sangue quando não precisa tanto. E isso vai acontecendo lentamente e sempre progressivo, sempre vai piorando mais essa calcificação. E, paralelo a isso, também, essa calcificação vai prejudicando os nervos, né, da sensibilidade do pé, vai diminuindo a circulação dos nervos e matando, literalmente, ali, isquemiando, faltando sangue para os nervos, e então aos poucos vai diminuindo aquela sensibilidade do pé, então vai diminuindo a circulação, vai vindo menos sangue lá para o pé, e também vai diminuindo a sensibilidade do pé. E aí, quando isso está mais avançado, a artéria é mais dura e acaba ficando mais fina, né? Diminuindo a espessura, cada vez levando menos sangue para os pés e sem sensibilidade. E aí normalmente o paciente não sente, né, os pés, acaba usando um calçado mais apertado, ou cai o chinelo, ou acaba, que é muito comum, às vezes tem uma pedrinha dentro do calçado, e o paciente não sente aquela pedrinha, por exemplo, faz um calo, faz uma ferida, e se não olhar os pés, não acompanhar, não vai ver que tem aquela ferida, que pode infeccionar, e só vai às vezes perceber quando está bem vermelho, quando está bem avançado, né? Por isso que até uma dica bem importante assim, para quem tem diabetes é controlar seus pés. Olhar os pés principalmente, porque às vezes não está sentindo, então o fato de olhar, ou se não conseguir olhar, pedir para alguém olhar, né, diariamente, assim, no banho, enfim, sempre olhar entre os dedos, olhar embaixo dos pés, para ver se não tem nenhuma ferida, porque nesse momento já, né, quando surgir um calo, uma feridinha, tem que procurar um angiologista, né, para avaliar aquela ferida e tratar precocemente. E aí, entrando nos tratamentos... Vamos lá, eu vou recuperar um pouco, tá? Então, eu sei que sou diabético, eu estou tratando, mas às vezes, mesmo tratando, às vezes a dificuldade é muito grande. Mesmo com toda a medicação agora que os endócrinos e os clínicos têm, ainda tem pacientes que não conseguem resolver, tá? Fazendo insulina ou não, ainda tem esse tipo de problema. Se o paciente começar a sentir, então,
que pontos do pé não têm sensibilidade, esse é um teste que pode ser feito. Então, todo diabetes... Os endócrinos todos eles fazem, os clínicos também, né? No momento que faz a reavaliação do paciente, eles fazem o exame dos pés para ver se tem pontos não tem sensibilidade. Mas em casa mesmo você faz essa tentativa de sensibilidade. A melhor maneira realmente é uma agulha, né? Uma maneira simples, uma agulha esterilizada. Bom, não estou sentindo nada, bom, eu tenho que ir no angiologista. Então, já não é nem caso do endócrino, tem que realmente ver o que está obstruído. Aí tem um examezinho muito simples, eu fiz lá com o João Martins, né? Não sou diabético, não é isso, mas eu estava alcançando as pernas, né? Não me indicou cirurgia, graças a Deus, achou que não precisa fazer nada, né? Mas é um examezinho muito bonito, né? Porque é fácil, é um exame fácil, feito no consultório, que eu gostaria que tu explicasse. Qual o Doppler. O Doppler. Então a gente faz é um ultrassom, né, que a gente faz que consegue ver a velocidade do sangue, consegue medir ali, como a gente às vezes brinca, que é igual o exame da gravidez, da gravidez, que vê o barulho ali, a velocidade do fluxo de sangue. Então a gente consegue fazer com pequenos testes, consegue também palpar a circulação com os dedos, mas existe o aparelho também que ali consegue escutar ali o fluxo e bem alto, de né? sangue. Exato. O barulho, você, opa, eu tô bem. Tá bem, tá. Até brinco que o nenê tá bem ali da gestante. A gente vê os pontos ali das artérias para ver se o fluxo tá chegando adequadamente, né? Escuta o barulhinho ali, né? Que mede consegue entender ali se o fluxo está adequado. A gente faz também o Doppler pontual mas também hoje muito mais o ecodoppler, o ultrassom associado a esse Doppler, que avalia toda a parede da artéria, um ultrassom de toda a perna, para avaliar também as calcificações, se a artéria já está mais calcificada, mais endurecida, ou se ela tem essa expansão, e consegue avaliar todo esse fluxo de toda a perna. Ele consegue identificar pontos que já estão mais estenosados, mais trancados, ou endurecidos somente, calcificados, né? Ou se a artéria está toda normal. Então consegue ter um parâmetro até mais completo. Mais completo. Assim. É claro, isso quando já tem uma doença mais avançada ou tem algum sintoma, alguma coisa maior. Em geral, quando não tem sintoma, seriam avaliações mais iniciais, a gente faz o teste de medir o pulso com os dedos mesmo e esse Doppler localizado ali para ver a velocidade. É um exame extremamente se simples. está bem, né? já consegue seguir. Muito bem, mas aí eu não me controlei, eu não dei bola para isso, ficou uma lesão lá na ponta do pé, lá no dedão, é o famoso dedão diabético, né? E aí vai fazer o debridamento e começa a fazer o debridamento, começa a fazer curativo, não vai fechando, o paciente não tem aderência ao tratamento, desaparece, aí lá para o angiologista vai ter que amputar esse dedo? Às vezes sim. Depende às vezes não do tem mais volta. Está preto esse dedo, não adianta mais fazer nada. Avançado. Mas aí normalmente está associado a uma falta de circulação. E aí vocês entram com novas técnicas. Quais são as novas técnicas? Exato. Porque se a gente só chegar ali e tirar, a parte infeccionada, se tem problema de circulação, não adianta. Vai piorar o resto, digamos ali, Sim. o que sobrou. Então, normalmente a gente avalia toda essa circulação e vê aonde está trancado, onde está entupida a artéria ou está indo menos sangue, né? E faz um cateterismo, né? Que vai por dentro da artéria. Todo mundo pensa que cateterismo é só do coração. Então, não é verdade isso? E é o cardiologista que faz. Sim, o cardiologista faz da hemodinâmica, fazem do coração. Mas são os angiologistas que fazem as extremidades dos braços também. A gente vai por dentro da artéria, então... Entra por onde? Normalmente entra pela femoral, aqui na região inguinal, ou até em alguns casos no braço, depende de cada situação, mas o mais comum realmente é na femoral.
sempre, normalmente do outro lado, então às vezes é uma dúvida, fizeram o cateterismo de um lado, mas tratou a outra perna. Porque a gente vai por dentro, faz uma volta com esse catéter por dentro, para tratar, por exemplo, se tem problema no pé esquerdo, a gente entra pela femoral direita, entra pelo outro lado, mas né, faz a volta para conseguir tratar aquela lesão. O que é tratar a lesão? Sabe que essa dúvida, um paciente, eu sou médico do trabalho, disse, eu tenho problema aqui, me abriram do lado de cá, será que não foi errado? Eu acho que aí o angiologista não explicou para o paciente, disse, não, é certo, é isso mesmo. É difícil realmente no imaginário da população entender, abriu aqui e o meu problema na direita. Por que tem que subir então? Por que é assim que vocês fazem? Por que não pode ser direto? Até em alguns casos pode ser direto, mas por questões dos catéteres que a gente usa, enfim, das técnicas e dos materiais, acaba sendo mais tranquilo da gente fazer esse cateterismo, porque as artérias se comunicam. A gente está falando, por exemplo, aqui do coração, que vem a aorta, que é uma artéria grande, se divide, né, um para cada lado aqui para as pernas. E aí a gente entra e entra no sentido contrário para ir para o outro lado. A gente consegue ter mais espaço, consegue não mexer no lado que está ruim, digamos assim, a gente mexe no outro lado que está bom. Então diminui riscos naquela perna, por isso que a gente faz pelo outro lado. E entra com, onde está trancado, por exemplo, a gente entra com um fio. Vamos dizer, se nós está trancado lá na panturrilha, lá embaixo, né? Entrou por aqui, passou, aí tu fala a técnica. A gente atravessa aquela parte trancada, aquela parte obstruída, atravessa com um fio, né, que a gente chama de fio guia, né, que existem vários tipos, enfim, mas atravessa aquela parte trancada ou quase trancada, e depois vai com um balão, que é um fio que tem, é como se fosse o mesmo fio, que vem um balão fechadinho, né, vazio por dentro, que a gente passa ali por aquela área, e aí quando chega na área que está trancada, a gente infla, né, abre aquele balão, e o balão empurra aquelas calcificações, aquela parte endurecida, empurra para fora, digamos assim, abrindo aquele caminho novamente. Muitas vezes se abriu, às vezes ele abre e fica bem assim, não precisa fazer outras coisas, e às vezes precisa, depende ali das situações, na hora precisa colocar um stent, que é uma molinha, né, que falam, que é uma grade ali que mantém aquela artéria aberta, né, mantém, que a gente abre com balão e porque às vezes a gente abre e tende a fechar de novo. Na próxima entrevista que você vier aqui, ainda mais que não for televisão, aqui na rádio, você vai trazer uma molinha. Pode ser, pode ser. Para nós mostrarmos o que é. Pode ser. Vai ser muito interessante. Até como é as sondinhas para fazer os catéteres para passar. Seria interessante mostrar, porque aí a população não pode ter medo. O nosso espaço de saúde é para a população entender que tratar é importante sem medo, sem angústia do tratamento. Exato. Né? E tratando precocemente, normalmente é muito mais simples. E o resultado é melhor. E o resultado é muito mais tranquilo, muito melhor. E mais duradouro também. Nós vamos a um breve intervalo, agradecendo sempre a Unimed, o LabMed, a Pampeiro e a Casa da Audição, que são nossos patrocinadores. Estou conversando com o Dr. Anderson Kalbeck e nós vamos ao intervalo e já voltamos. Espaço Saúde. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o momento de escolher seu presente e só economizar daqui para frente. Natal Nicola Veículos, todo estoque de 0 km com emplacamento total grátis. E a surpresa vem agora. Tracker LT e LTZ com parcelas reduzidas e recompra garantida. E o SUV mais vendido vem com outro presente. Kit Comfort de R$ 3.500 por apenas R$ 1.000. Também tem linha Onix, o mais econômico do Brasil, com super valorização do seu usado. É a última promoção do ano. Espaço Saúde. Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, aqui transmitido pela Diário de Santa Maria TV e pela Rádio CDN. Conversando hoje com o cirurgião vascular, Dr. Anderson Kalbeck, e sempre com o patrocínio da Casa da Audição. Faça sua revisão auditiva em uma de nossas filiais com valor promocional. Conheça a nova linha Lívio. Casa da Audição, sua melhor escolha. Telefone 30 26 29 98. LabMed, sua saúde precisa de qualidade e análises clínicas. LabMed, pensando em você. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Unimed Santa Maria, Unimed Car Up, agora com clubes de vantagens. Anderson. Quantos anos de medicina você tem? 10. Já? Eu achei que era menos. Eu tenho 42, fazendo 43 anos do exercício da medicina. E eu quero te dizer que as técnicas de diagnóstico, as técnicas cirúrgicas mudaram totalmente. Na minha área de otorrino, a mesma coisa, da angiologia, talvez igual ou para mais. Mas existem algumas doenças que elas são doenças graves na tua área, que ficam esquecidas, porque elas não têm sintomas, elas não dão dor, o paciente não sabe que tem, né? O clínico não sabe que o paciente dele tem, o angiologista não foi consultado e também ele não vai, muitas vezes nem fazer o diagnóstico, que são os aneurismas, né? Que quando diagnosticado muitas vezes num raio-x simples, por outro motivo, por uma questão de vesícula, termina fazendo um ultrassom, bom, ela tem um enorme de um aneurisma nesse indivíduo, nesse paciente, assintomático, quietinho lá, mas que de um momento para outro podia romper e realmente aí o óbito vai acontecer. E não é tão incomum essa doença. Então vamos falar um pouquinho sobre esse aneurisma. Eu não vou aqui dizer que todo mundo tem que fazer ultrassom, todo mundo tem que fazer raio-x, todo mundo vai ter que procurar médico para fazer diagnóstico de aneurisma. Muito bem, mas fez o diagnóstico. Um aneurisma de aorta abdominal, ou aorta torácica, como tu quiser. Torácica é pior, né?
Mas muito bem, então é um aneurisma lá na junção com a ilíaca, pronto, né? O dissecante. Sintomas disso, como é que se faz o diagnóstico, como é que o nosso pronto-socorro lá, quando o paciente está iniciando a dissecção dessa artéria, toda essa temática do aneurisma que sempre é assustador. O aneurisma é uma das doenças mais graves por esse motivo. Ele é uma dilatação, né, da parede da artéria, do sangue que sai do coração e vai para o corpo, que a gente tinha falado anteriormente. E o aneurisma é uma dilatação localizada ali daquela artéria. E como um balão ali, ele vai dilatando, e quanto mais dilatado, ele vai ficando mais fina aquela parede. É o balão. É um balão de festa de criança. Exato. Chega algum momento que ele pode romper, né? Então essa é a maior preocupação. Mas ele também realmente não causa dor, não tem algum sintoma específico. Pode ser achado, por exemplo, num exame de um médico clínico ali que vai palpar a barriga do paciente, ou palpar as pernas, e sente um volume maior, enfim, e aí vai pedir um exame. Ou nos exames mesmo, ultrassom, tomografia, que vai fazer e encontra esse achado. Procurar, assim, normalmente quem procura e seria a indicação, quem tem história na família, né? Então aí já se tendo alguma história familiar de aneurisma, já tem uma indicação de procurar ativamente, procurar e fazer uma investigação um pouco melhor. E aí, por exemplo, no momento que se faz o diagnóstico, procura o angiologista, no caso ali, o cirurgião vascular, no caso do aneurisma abdominal, para fazer alguns exames de principalmente avaliar o tamanho, né, desse aneurisma, a localização dele, o formato que a espessura da parede. A espessura da parede, que são todos critérios para saber se ele pode romper, tem esse risco maior de romper ou não, né, para a gente até definir o tratamento. Quando ele está inicial, mais inicial, ele tem pouco risco de romper, né, que a parede está mais grossa ainda, ele não está tão grande, e aí pode ser acompanhado, né, no consultório. Quantos anos tu já... Bom, tu tem só 10 anos, mas... De vascular eu tenho 5 anos. Assim, 5, tá, mas então tá, 5 anos de vascular, tu já teve, acompanhou, bom, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, já tem um paciente assim? Tem vários pacientes acompanhando, né, que não precisam de cirurgia, por exemplo, que até hoje existe a patologia, mas está quieta. Existe, descobrir aneurismas pequenos, assim, digamos, e que ficam acompanhando, né, não precisa fazer nenhum tratamento, assim como outros a gente acompanha e que é um critério que, se ele cresce muito rápido, que pode estar quietinho ali, e aí de um ano para o outro, de meio ano, aumentou muito, né, e aí a gente precisa intervir mais brevemente. Essa intervenção é sempre cirúrgica? A intervenção hoje, a grande maioria é endovascular, é por cateterismo também. Existe a cirurgia com corte, cirurgia muito grande, aberta. Né? Depende de vários critérios. Assim, da localização? Da localização e principalmente também do paciente. Se é um paciente mais jovem, um paciente mais idoso, tem riscos para uma cirurgia com corte, por exemplo. Mas hoje as próteses, os materiais estão tão avançados que a gente consegue fazer uma reconstrução praticamente inteira de toda a circulação com próteses. Endoscopia. Com tudo por cateterismo. A gente consegue colocar próteses que vão ali já próximo do coração, que já desde cima até juntando as próteses, que a gente diz, são pecinhas separadas que a gente vai juntando e acaba... É o quebra-cabeça, né? Vai montando toda a circulação ali por dentro. Porque o que a gente faz? Aquela dilatação, ela é localizada. A artéria é um cano ali que passa sangue, no caso, e que em algum momento ele tem aquela dilatação. E a gente precisa coloca uma prótese, um outro cano por dentro, da parte boa em cima até a parte boa embaixo. Para o sangue passar só por dentro daquele cano e não ir mais naquela área dilatada. Sutura nas duas pontas?
Não é preciso. Por cateterismo, no Não caso, precisa. não precisa. A própria prótese, ela se gruda ali, ela tem uns ganchinhos que grudam ali na parede. Ela, a prótese, as endopróteses, elas vêm fechadas, a gente coloca... Ela é fechadinha, chega ali na parte boa, no caso ali, e abre. Quando ela abre, ela se joga e se gruda por dentro ali da artéria. E aí embaixo é a mesma coisa, ela também se dilata ali e gruda na artéria na parte boa. Através dessa técnica também é muito mais segura, né? Sim. O paciente não sofre tanto, não tem dor, não tem... Muito mais seguro. É um cortezinho, um furinho também na virilha, nas duas virilhas, aqui na região inguinal. E consegue normalmente dar alta já no outro dia, então né, sai do hospital ali caminhando normalmente, não tem muitas restrições. É claro, assim, os esforços físicos, esses cuidados assim, gerais, mas são poucos cuidados perto de uma cirurgia com corte, por exemplo. Na carótida tem aneurisma? Pode ter, é mais raro. Né? A carótida normalmente tem obstrução da carótida. Sim, né? placas, sim. Mas aneurisma pode acontecer. Muito bem, aí nós estamos chegando naquilo que é a minha área também, que quando há uma obstrução muito grande das carótidas, termina dando zumbido, um dos sintomas que vão procurar o otorrino é o zumbido, e que não adianta aparelhinho, não adianta outras coisas que a gente vê na internet, porque a sequela já está estabelecida. Aí vocês também entram nessas cirurgias das placas da carótida. Uma técnica hoje muito comum, você vê os pacientes fazendo, né? O que é isso, essas placas de ateroma, como é que elas se formam e quais são as técnicas que vocês realizam dentro dos hospitais de Santa Maria? A carótida, ela tem uma dilatação nessa região, um bulbo que a gente chama, que é da questão anatômica ali do corpo, e que é um controle do corpo para pressão, enfim, né, tem um motivo dela ter esse formato. Só que quando a gente tem o colesterol, enfim, outras alterações do corpo, como tem essa dilatação, acaba grudando ali placas de colesterol, placas de ateroma nessa região. É por isso que é uma região muito comum ali de acúmulo de placas de gordura, que essas placas vão calcificando, vão ficando endurecidas e vai trancando, obstruindo ali a circulação, e ali vamos dizer, as carótidas são as principais circulação para o cérebro. Conforme ela vai criando aquelas placas de gordura e endurecendo, vai afinando, vai ficando mais difícil a circulação para o cérebro, podendo em algum momento desprender algum pedacinho dessa placa, ou mesmo criar alguns coágulos de sangue ali, porque essa placa é toda rugosa, toda alterada, e pode ir para o cérebro fazendo uma isquemia, um AVC, né? Um AVC. Definitivo, ou às vezes só transitório, que é um dos principais motivos uma das principais causas de AVC, é essa estenose das carótidas, né? Que daí normalmente quando se tem algum AVC, uma ameaça de AVC, se investiga obrigatoriamente investiga as carótidas. E também um dos sintomas pode ter zumbido, porque onde está mais fino ali o sangue, ele acaba dando um turbilhonamento ali naquela região. Tu falaste sobre a mangueira, e essa é uma explicação que eu dou para os meus pacientes com zumbido em relação às carótidas. Tu apertou lá, faz barulho. Faz um barulhinho. E tu termina ouvindo porque ele passa no lado da cóclea, e aí você realmente tu tá ouvindo também aquele barulho da água, e tu tá imaginando que é uma água, porque o sangue é uma água passando em alta velocidade, porque está estreitado lá e realmente tem problema. Sempre que você tiver um transitório, um AVC transitório, que é um diagnóstico até bastante comum, infelizmente bastante comum, lógico, depois de uma certa idade, né? O jovem dificilmente vai ter
AVC, transitório. E aí vai no angiologista, faz o diagnóstico da placa, mesmo com AVC, você vai colocar a endoprótese. É isto. Ou cirurgia. Avalia o quanto está trancado, digamos assim, né, para avaliar um tratamento. O tratamento existem as duas formas hoje, que são bem conceituadas, que a cirurgia aberta, que a gente chama, que é um cortezinho pequeno na região da artéria ali, da carótida, e a gente abre a artéria, retira aquelas placas e depois costura, fecha de novo ali a artéria, né, emenda ela novamente. E também o cateterismo, né, que pode se fazer da mesma forma como nas pernas. Se atravessa ali aquela área que está trancada e coloca um stent, ele coloca aquela molinha que mantém aberta a circulação. Abre ali novamente a circulação com o balão e com a molinha, com o stent. Então existem as duas formas que também se encaixam de acordo com o paciente, enfim, com alguns critérios que a gente avalia. Eu estou chegando, infelizmente, ao fim do nosso programa, Anderson. Nós estamos apenas com 1 minuto ainda. E quero que tu use esse 1 minuto para falar em prevenção. Quais são os principais atos que o ser humano deve fazer para não ir consultar com o Alfredo? que o Anderson não tenha nenhum paciente. Coisa boa que se fosse verdade, né? Lógico. Aí tu ia mudar de especialidade, mas tudo bem. E nunca nós vamos conseguir isso. Eu sempre brinco com todos os colegas que vêm aqui. Prevenção. O que tu realmente diz? Tu não deveria fazer isso em grande quantidade, né? Não vamos dizer não pode beber, porque também todo mundo bebe de vez em quando, né? Então, o que realmente você tem que deixar de lado? O tabagismo, sim, esse tem que deixar de lado porque não tem vantagem nenhuma. O tabagismo não tem vantagem nenhuma. Tomar bastante líquido, bastante água, evita trombose, melhora a circulação, o sangue fica mais fino, digamos assim. Então, são hábitos tranquilos de fazer, né? Ingerir bastante água, bastante líquido. Atividade física para movimentar as pernas, melhorar a circulação das pernas. Olhar, no caso do diabético, olhar os pés, né? Avaliar entre os dedos, avaliar feridas. Se perceber, se cuidar assim, com relação a lesões, no caso do diabetes. Alimentação, né, saudável, que isso serve para tudo. Para tudo. Então, hábitos de vida em geral. Né, e a gente saudável. nem sabe, quando fala assim em alimentação saudável, a gente nem sabe dizer o que é mais saudável e o que não é. Porque também tem coisas que há pouco tempo atrás comer ovo era uma coisa ruim para tudo, né? Não podia comer ovo. Hoje a gente já pode. Carne de porco também era isso e agora mudou. Então, tudo bem, é saudável, é dizer assim, boa qualidade. Boa qualidade. E pouco. Pouco. Anderson, muito obrigado por estar aqui conosco. Anderson Carlbeck. Eu acho que foi excelente a nossa entrevista, não por mim, mas principalmente pelo conhecimento que o Anderson tem. Agradecendo a tua presença aqui, agradecendo a Casa da Audição, ao Lab Média, Pampeiro e Unimed. Muito obrigado. Muito obrigado. A todos um bom fim de semana. Espaço Saúde.